Enquanto os outros vereadores não chegam, vamos proceder então ao secretário. Vereador Paulo Eustáquio, sua presença, por favor. Vereador Jonei Eiras. Regina Cioff. Como não? Como não escreveu? Oi? Antônio Carlos. Seu nome está aqui. Ué, vereador Paulo Eustáquio. Rogério Carrillo. Só com o pastor. Aparece o nome dele sem Joaquim. Maria José Escaciotti, vereadora. Luiz Carlos. Tiago Cavelanho. Vai falar, vereador Tiago? Vereador Paulo Tadeu. Vereador Flávio Henrique. Vereador Pastor Valdir. Vai abençoar, afinal. Vereador Lical, por favor. Uma pessoa do nosso meio? Vereador Lical, sua presença, vereador. Não tem como começar. Ordem do dia, senhor secretário. Processado escrito em discussão única. Processado 131/2016, balancete referente às verbas recebidas às despesas realizadas da Câmara Municipal, referente ao mês de junho de 2016, autoria mesa diretora, parecer conjunto pela aprovação. Ai, desmoquei. Tá nervosa? Em discussão, o balancete referente às verbas recebidas e às despesas realizadas na Câmara Municipal no mês de junho de 2016.
Autoria da mesa diretora e o parecer conjunto pela aprovação. Em discussão? Em votação. Professor Flávio. Zé Maria. Processado aprovado por 13 votos. Arquive-se. Processado os inscritos em segunda discussão. Processado 53, 2016, projeto de lei substitutivo que cria Feira Cultural de Artes, Artesanato, de Antiguidades, Gastronomia e de Lazer do município de Poços de Caldas e da outras providências. Autoria, vereador Tiago Avelanha. Parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, em segunda discussão, o projeto de lei substitutivo que cria a Feira Cultural de Artes, Artesanato e Antiguidades, Gastronomia e de Lazer do município de Poços de Caldas, da outras providências, de autoria do vereador Tiago Avelanha, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, em votação. Vereador Paulo Tadeu. Processado aprovado em segunda discussão, a sanção do senhor prefeito. Processado número 119/2016, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares, as dotações orçamentárias no valor de R$1.901.900, locação de imóveis, fornecimento de merenda escolar, transporte escolar e Vale Educação. Autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Colocamos, então, em segunda discussão, o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$1.901.900, locação de imóveis, fornecimento de merenda escolar, transporte escolar e Vale Educação. Em discussão? Em votação? Processado aprovado por 13 votos. A sanção. Processado, inscrito em primeira discussão. Processado 128/2016, projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$710 mil, manutenção dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Saúde, autoria do Executivo, parecer conjunto pela aprovação. Em discussão, o projeto de lei que autoriza a abertura de créditos suplementares a dotações orçamentárias. 710 mil para a Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão, e o parecer é conjunto pela aprovação e é de autoria do Executivo. Em discussão, em votação. Processado aprovado por 13 votos. A segunda discussão. Nada mais consta, senhor presidente. Tribuna. Ah, não. Eu não aguento mais isso aqui puxar minha vida. Com a palavra, a vereadora doutora Regina Cioff. Oportunidade de 1 minuto a mais, presidente, porque semana passada o senhor não falou. Obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, primeiramente, antes de falar do assunto que me traz aqui, eu queria dizer que hoje nós estamos começando uma campanha eleitoral. Eu gostaria de desejar a todos, seja para majoritário, para Poder Legislativo, muita tranquilidade, muito trabalho, muita proposta para a população, principalmente os candidatos a majoritário. Pedir a Deus que nós possamos ter uma campanha tranquila, sem violência,
com propostas, que é o que a nossa população merece. Nossa população merece esse respeito, né? Sempre trabalhar com a verdade, com a transparência, com a tranquilidade, e vença aquele que conseguir chegar mais na alma da população, porque nós sabemos o tanto que a população, principalmente nós que já estamos andando aí, né, o tanto que a população está se sentindo aí revoltada aí com os agentes políticos, né? Mas o importante é que cada um faça o seu trabalho aí, trabalhe de uma forma propositiva, e nós possamos ter uma campanha aí de alto nível. É o que eu realmente desejo a todos aí, boa sorte, e que aconteça o melhor para Poços de Caldas. É isso que eu peço, que aconteça o melhor para Poços de Caldas. Bem, o que eu queria aqui dizer, exatamente, em relação aos pedidos de informação. E não é porque houve aquela polêmica com o professor Flávio aqui nos pedidos dele, não. Eu tenho um pedido de informação, por exemplo, em relação ao lixo, que já reiterei e não conseguimos obter a resposta. E hoje nós lemos aqui no expediente de terceiros a questão de uma execução de título extrajudicial de obrigação de fazer em relação realmente ao aterro sanitário do executivo, um polo ativo executivo. Então, eu queria pedir ao líder do prefeito para que não houvesse mais desgaste, o vereador Paulo Tadeu pudesse estar respondendo aos pedidos de informação, porque a Câmara ela tem esse instrumento legal, né, de saber. E nós fazemos de uma forma legal, tranquila, dentro do regimento. E o senhor mesmo, Vossa Excelência mesmo, tantas vezes reiterou quando presidente, né? E eu não sei qual é a dificuldade, muitas vezes, de responder. Eu sei que existe um acúmulo grande, a gente tem, mas tem pedidos que realmente já passaram do limite, né? Então, eu queria fazer esse pedido, porque quando a gente recebe essa questão aqui da execução de título extrajudicial, é preocupante. É preocupante a questão das multas. Eu não sei como que está essa situação, como que está a resposta do Executivo em relação a isto, a esse TAC que foi feito, né, que não foi, segundo aqui o Ministério Público, que está aí para todos verem, tinha um cronograma para o aterro sanitário, né, uma primeira fase de 14 meses, que seria de novembro de 2014 a abril de 2015, depois teria uma segunda fase de 7 a 12 meses, que seria 2015 a 2016, maio de 2015 a junho de 2015. Depois seria a licitação da obra para a construção do aterro, de 13 a 18 meses, que seria de julho de 2015 a dezembro de 2015, e uma segunda fase que seria de 12 meses, que foi isso acordado no TAC, entre o Executivo e o Ministério Público, né? Que seria de janeiro de 2016 a dezembro de 2016, ou seja, em dezembro estaria sendo realizada a execução da obra e a formalização da licença de operação, certo? Segundo aqui o documento que o Ministério Público nos encaminhou. Então, nos preocupa pelo município, nos preocupa como que está essa situação. Não sei se o líder, Vossa Excelência, tem essa resposta para nos dar, que eu acho que é até interessante, que é algo que, quando eu recebi, eu fiquei preocupada com o município nessa situação, né? Mas o que eu queria pedir mesmo aqui da tribuna, para que a gente não tenha impasses e outros encaminhamentos que só levam a desgaste, não constrói nada, não constrói absolutamente nada, só desgaste. Isso quem perde é o município, quem perde é a população, de pedir aí ao prefeito que reiterar, não tem mais condições de reiterar. Já reiteramos várias vezes, e a semana passada nós tínhamos mais de 100 pedidos atrasados. Eu não sei, agora essa semana não tenho esse levantamento. Mais de 100 pedidos atrasados, e muito atrasados.
Eu queria pedir mesmo que se evite aí algum tipo de outra ação, porque estamos aí no período eleitoral e muitas vezes pode haver um desvio até legítimo, né, em relação a essa situação que não é bom para ninguém. Não é um desgaste que não é bom para ninguém. Então, eu fiz questão de trazer aqui essa preocupação com o aterro sanitário em relação à questão do aeroporto, da distância do aeroporto ao aterro. Todas essas questões eu fiz aqui no meu pedido de informação, que foi feito no comecinho de maio, e até agora eu não obtive resposta, né, dentre outros e outros também que eu fiz, como todos os outros vereadores. Então, o que eu queria deixar aqui na tribuna registrado, que a intenção nossa única, pelo menos eu posso falar por mim aqui, quando eu faço como vereadora pedido de informação, é de ter essas informações no sentido de auxiliar, no sentido de ajudar. Jamais para retalhar ou com segundas intenções. Eu tenho muita tranquilidade em dizer isso. Nesses 7 anos e meio que eu estive aqui na Câmara, continua o meu mandato até dezembro, eu sempre tive muita lisura e muita preocupação realmente de mapear essas situações do município. Então, fica aqui registrado. Eu espero que a gente possa resolver isso rapidamente e pôr um ponto final nessa situação de requerimento que nos acompanhou aí esses 4 anos e que trouxe assim, uma situação muito ruim para o Poder Legislativo. A gente é cobrado dizendo, falta respeito com o Poder Legislativo. Nós recebemos as respostas, algumas respostas até muito bem feitas, que esclarecem realmente, e algumas respostas evasivas que não nos deixa confortável ao ler essas respostas. É no sentido mesmo que a gente possa fazer preventivamente, evitar preventivamente de sabores aí que não vão levar a nada. Era isso, e mais uma vez, que Deus ilumine a todos nós aí nesta campanha até 2 de outubro. Obrigada. Muito obrigado, a vereadora doutora Regina Cioff. Com a palavra, segundo escrito, Antônio Carlos Pereira. 7 minutos, vereador. Senhora presidente, nobres colegas, queria, com a colaboração do nosso amigo Celso Magela Filho, mostrar algumas fotos e já falando sobre as mesmas. Olha aí a situação da rua Biagio Varalo. Contamos com a sensibilidade dos órgãos competentes, nossa preocupação sempre com relação à proteção do nosso meio ambiente. O alambrado foi jogado no chão, está ali o portão, né, que existe, certamente para alguma manutenção, limpeza. Está desse jeito já há algum tempo e os moradores ali estão preocupados, porque pode acontecer um ato de vandalismo pior ainda, né? É fácil, tá? A mata está à mercê aí dos vândalos, né? Então, nós fizemos o requerimento hoje, pedido de informações, esperando que uma equipe da Prefeitura seja acionada para erguer, recuperar o alambrado. Isso é coisa assim de, às vezes, um dia de serviço, né? Quem tem uma equipe tão boa como a da Prefeitura. É só a chefia, né, atentar para o detalhe. Essa é a residência da Rua Titânio, onde nós fomos lá de perto para ver. Funcionou ali, acho que uma unidade de saúde. Aí, ó, tudo embolorado. E a Prefeitura ofereceu R$500 para o senhor lá, a porta como é que está lá, tudo descascado, vidro quebrado, sujeira por todo lado. Olha a parede como é que está, quase 6 anos de uso. Não é com R$500 que o senhor lá vai recuperar o seu imóvel. Tá vendo? Aqui tinha, tá vendo? Essa aqui é um balcão, ó. Tinha uma pedra, uma pia em termos de granito e tal, e levaram embora também. Não foi ele que levou, né? E quando ele chegou já estava desse jeito. Aí, ó, paredes, tudo, né? Não tiveram nem o trabalho de dar uma limpada. Vidro quebrado, pintura por fazer, ó, fizeram uma intervenção ali, ó, alguma coisa que foi rebocada e não tem pintura. Aí o muro externo. Aí a situação da casa. É uma casa razoavelmente pequena, mas que ele tem o direito de exigir que a Prefeitura faça, né? Olha, tá vendo a parede? Ó, como é que vai alugar uma casa nessas condições? R$500, nós sabemos que não dá nem para pagar nem uma semana de pedreiro hoje em dia, não é mesmo?
Essa é a viatura da prefeitura, Saveiro, o vereador Luiz Carlos, está lá na Polícia Rodoviária Federal. Algumas pessoas passaram por lá, viram a 040. Mas por que está apreendida? Qual a razão da apreensão? É o que nós estamos querendo saber. Por que não foi? Cadê o chefe de transporte da prefeitura para ir lá e falar assim, olha, o que precisamos fazer para regularizar? Já faz dias que está lá. É o quê? Documentação? Não, eu não sei, por isso que nós fizemos um requerimento aqui. Agora, eu falei aqui semana passada sobre o DEMAI, ó. Mais um imóvel alugado pelo DEMAI. Na rua São Paulo, passei por lá ontem, fechado, ali, ó, seção de produção e tratamento. Como é que é isso? Seção de produção e tratamento. O que quer dizer isso? Tomara que o senhor Alair Assis, o diretor aí, gastador, vou falar a palavra certa aqui, o homem gosta de gastar, senhor presidente. E os funcionários do DEMAI estão indignados com essa situação. É van, é máquina que fica lá na ETA 5 parada, custou 130 mil, e agora alugando esse imóvel aí. Eu espero que ele dê uma explicação convincente para esse aluguel, o vereador Luiz Carlos. Não dá para entender, né? Aí, ó, seção de produção e tratamento. Mas tratamento de quê, nobres colegas? Hein, senhor Assis? Senhor diretor, presidente. Tratamento de quê? E fechado o imóvel, por que está fechado? Está pagando aluguel do imóvel, está fechado, estava fechado ontem à tarde, senhor presidente. Isso não é brincadeira, não, ué. Olha, eu vou pensar aqui numa maneira de trazer esse diretor aqui, porque eu tenho assim cá comigo, porque ninguém divulga coisas desses escalabros aí do DEMAI. A gente denuncia aqui, manda respostas evasivas e fica tudo por isso mesmo. Olha, seção de produção e tratamento. Tratamento de quê? De água? De esgoto? Ali, nesse prédio ali da rua São Paulo? Ah, tenha santa paciência. Aí, ó, centrão da cidade fechada. E essa situação aqui, quantas vezes eu já apresentei requerimento, já pedi, pelo amor de Deus, sábado eu estive lá, olha só, está só aumentando, entrada da cidade, gente. É triste ver isso aqui, ó. Como é que pode, eu pergunto, para abrir uma empresa, colocar em funcionamento, é uma série de documentos que tem que apresentar, é alvará disso, daquilo, sei lá, CNPJ, isso aqui é uma empresa, clandestinamente funcionando, num local nobre da nossa cidade, perto do Hospital Santa Lúcia, do Parque Walter Wold ali. Aí, ó, está só aumentando. Ó, o proprietário mora no exterior. E daí, ó, a prefeitura tem que, a bem do meio ambiente, tem que acabar com isso, gente. Isso é uma vergonha para Poços de Caldas. Ó. Assim como também, aquela situação ali, eu não fiz nenhum requerimento ainda, mas todo final de semana eu passo ali pela rua Coronel Procópio, do lado da Caldense. Que situação desagradável que é aquilo ali, gente. Sábado de manhã, o mercado estava coalhado de turistas. Encontrei com vários turistas ali no mercado, na feira. Aí quando vai subir a rua da Caldense, só está aumentando aquela quantidade. Cadê a dona Lúcia, secretária de promoção social? Onde é que está essa senhora? Ela que fez diversas reuniões há 2 anos atrás com os inscritos do plano de habitação. Pelo amor de Deus, dona Lúcia, vamos dar um jeito nessa situação aí. Ainda tem uns segundos aí, viu, vereador Paulo Eustáquio? E há muito tempo que nós estamos pedindo providências na rua José Bernardo, lá perto da escola João Pinheiro. Há tempos atrás, o senhor Luiz Carlos Lima, ele disse que faria as mudanças e melhorias necessárias. Até agora não fez. Recebi aqui uma resposta para terminar do simpático e sempre atencioso secretário de Turismo e acumulando também Secretaria de Esportes, senhor Geraldo Rômulo Virala Filho, falando, e eu vou cobrar, viu, professor Rômulo, apesar do senhor ser uma pessoa muito educada e atenciosa, mas falando que vai reformar e refazer os portões
lá do estádio Bandolão. Ele diz aqui, ó, serão realizados até o final do mês de setembro. E diz que a intervenção na arquibancada demanda licitação. Eu acho que não. A arquibancada precisa de uma pintura e isso a própria equipe da prefeitura poderia fazer. Mas esperamos que ele possa dar um melhor aspecto ali no estádio Bandolão, porque agora fizeram um asfalto bonito ali na rua São José, ficou um tapete, né? Então o Bandolão também precisa de um pouco de atenção. Muito obrigado, obrigado ao Celso, uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Antônio Carlos. Vereador Joaquim. Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, público que nos assiste pela internet. Em primeiro lugar, eu quero receber aqui um pedido de um requerimento que eu fiz para a implantação da escola estadual lá no loteamento do Jardim Itamaraty. E fiquei contente de saber que nosso prefeito, junto com a secretária de Educação, está empenhado em fazer essa escola. Realmente que o pessoal para de estudar e porque não tem condições de chegar até na Chácara Alvorada, Estância São José ali para acabar de fazer seu curso. Então é uma importância muito grande, é uma luta nossa aqui, não meu do vereador Joaquim, de todos nós vereadores que aprovamos o requerimento e que seja realmente feito, porque a população lá necessita urgente dessa rua. Eu, vereador Lical, que estivemos esses dias lá também batalhando para a abertura de uma rua, naquela região ali, perto de onde a gente está batalhando aquela rua. Então, o senhor mesmo sentiu que a população conversou com nós lá e uma das reivindicações seria essa escola estadual. Então, está aqui o senhor Fernando Poço, secretário de Governo. Ilustríssimo senhor secretário, em atenção ao requerimento número 669 de 2016 do novo vereador Joaquim Alves, contendo no ofício 806/2016 da Câmara Municipal de Poços de Caldas, encaminho o ofício de gabinete 067 de 2016 da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, com informações a respeito da construção de uma escola estadual para atender a região leste do município de Poços de Caldas. Assina aqui a secretária Maria Cláudia. E aqui está o ofício vindo da Secretaria Estadual de Educação, do Estado de Educação. Em resposta ao ofício 189 de 2016, do gabinete, informamos que o ofício do Secretaria Municipal de Governo 043 de 2016 do senhor prefeito municipal, do senhor Heloísio do Carmo Lourenço, na qual solicita a construção da escola para atender a região leste do município e indica a área a ser doada, cedida, foi enviada à Secretaria Estadual de Educação. Quer dizer, que o prefeito já enviou a área para ser construída a escola e já está lá na Secretaria de Educação. A Secretaria de Estado de Educação respondeu que a demanda será inserida no plano de atendimento 2016-2017. Aqui tem Alexandre Augusto Lande, que é daqui da Secretaria, nossa aqui, Regina Leal Porto Moto, diretora, e aqui está o ofício, né, do prefeito. Então, a gente fica contente quando vê que o chefe do executivo, mais a secretária de Educação, está empenhado em fazer essa escola lá, porque realmente nós precisamos muito urgente dessa escola lá. E outra coisa, agradecer também a todos os vereadores, nossos amigos aqui. Gostaria que todos se reelegessem, né? Mas, infelizmente, a gente está sofrendo aí muita pressão, muitas coisas falando contra nós. E, como a gente diz, né? Esse pessoal que estava batendo em nós aí é tudo candidato a vereador, né? E a gente fica pensando bem assim, será que fizeram isso por maldade contra nós? É claro que é por maldade, né? Porque falaram-se tanta coisa, tantas asneiras, falando aqui para um linguajar mais popular, né? Que nós recebemos dinheiro para cursos, nunca nós fizemos isso, né? Recebemos tantas coisas e isso influenciou muito a população aí. Então, desejar
Que Deus abençoe nós todos que vamos aqui tentar a reeleição, né, pastor? Porque realmente a situação nossa aí perante, não toda a população, perante o pessoal da população, pouca gente da população, nos criticando por coisa que nós não fizemos, que nós estamos aqui, graças a Deus, de cabeça em pé, trabalhando para a população. E desejar, como a doutora falou, uma campanha limpa, uma campanha de falar bem dos outros, não falar mal do vereador, como a gente está vendo aí, porque todo mundo falando mal de nós, do próprio partido da gente mesmo, a gente depara com pessoas falando mal. Isso não é bom para a democracia. Democracia, você tem que mostrar o que realmente você vai fazer, o que você faz no dia a dia na Câmara Municipal e que pretende fazer, não ficar aí falando mal da vida dos outros, coisas que a gente não faz. Muito obrigado. Obrigado, vereador Joaquim. Vereadora Maria José. Já és tu. Está dando um controle aqui do relógio. Perdeu não, José? Desculpa. Senhora presidente, senhores vereadores, quem nos assiste pela internet, aqui eu recebi uma resposta sobre a questão de um quarto termo aditivo que a empresa Vina, né, assinou aí com a prefeitura. E dentro do pedido foi feito o questionamento sobre o aterro sanitário e numa primeira resposta o senhor Marcos Salles diz que eu perguntava se havia autorização para a instalação do novo aterro. Ele diz que a morosidade do comando, do 3º Comando Aéreo Regional, em dar anuência à instalação de operação de um aterro ali pelo entorno do aeroporto e que nossa Secretaria de Planejamento já estava com estudos, mas não finalizados. E que, portanto, também não havia nenhuma autorização ambiental, de nenhum tipo de licenciamento ambiental e que a promotoria realmente de meio ambiente concedeu um prazo para que a prefeitura pudesse resolver aí para a instalação, apresente, né, um novo local para a instalação do aterro sanitário. Mas a questão do termo aditivo, quando começamos a ler, nós vimos que eu questionei que houve, em 30 de março, um segundo termo aditivo que dava um reajuste de 8,34 a todos os serviços da Vina, passando no total para 22 milhões. E, claro, os serviços foram atualizados pelo INPC, IBGE, conforme contrato, sem problema nenhum. No quarto termo aditivo, eles incluíam um aumento de 25% dos serviços, alegando que esses 25% é em vista do acréscimo, estou lendo, da residência em toda a extensão do município, onde é de responsabilidade da prefeitura coleta de resíduos sólidos, varrição manual e operação do aterro controlado. Então, somente esses 3 serviços tiveram um aumento dos 25%. A questão da coleta de resíduo sólido passou de 2.800 e poucas toneladas mês para 3.600 toneladas mês. A varrição manual passou de 4.400 quilômetros sarjeta para 5.520 quilômetros sarjeta, é a medida que eles utilizam, e a operação em aterro controlado com fornecimento de equipamentos e mão de obra de 2.889 mil toneladas para 3.624 mil toneladas. Interessantemente, senhores, que com o aumento dado, somente esses 3 serviços tiveram o reajuste de quantidade, de 25%. Então, a gente fica perguntando, a coleta aumentou para mais de 3.600 aqui toneladas mês, mas o transporte permaneceu. Então, como é que isso vai ser feito? Interessantemente, somando o quantitativo, esses 3 serviços representam 54% do total do contrato assinado com a Vina.
Eles representam hoje 13.721 milhões, de um total de 25.409.000 reais que totaliza o contrato. Então, a gente tem de ficar muito atento, porque tem de haver um pouco mais de explicação. 25% nos serviços, o quanto? Há um parâmetro das nossas secretarias quanto ao número de construções, aberturas de novas ruas, aberturas de novos bairros. O que aconteceu para aumentar-se assim, não é? Então, 3 serviços aumentados, todos foram aumentados pela correção do 8,34. E esses 3 serviços somente, né, receberam aí um aumento de 25% em serviços. E na multiplicação da coisa, inclusive no anexo da planilha de preços aqui, esses valores estão todos discriminados. Então, se eles representam 54%, eu acho que a resposta tinha de ser um pouco mais substanciosa, em vista de nos explicar, porque os números não podem surgir simplesmente. 25%, ótimo. Pode ser 10, pode ser 30, pode ser 40, pode ser quanto? Visto que 3 serviços desses representam os 54% do total desse contrato assinado com a empresa Vina. Então, a gente tem de ficar bastante atento, vou dar um determinado prosseguimento a essas informações, não é? Pedir explicações melhoradas, condições mais próximas mesmo, porque a realidade tem de ser colocada. A gente não pode tirar, não é, um número simplesmente dizer, aumentou o número de residências. Talvez, para se aumentar um contrato neste valor, precise realmente que nós tenhamos bastante atenção, porque esse é o papel nosso de vereador, não é? Nós atentarmos para a utilização dos recursos públicos e de maneira que possa atender a população de forma mais eficiente possível. Muito obrigada, senhor. Obrigada, vereadora Maria José. Vereador Lical Brilmão, vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, boa noite a todos e a todos que nos acompanham pela internet. Em primeiro lugar, inicio aqui, vereadora Regina Schioff, presidente dessa casa, e nobres colegas, também desejando a todos uma boa caminhada durante essa campanha. Àqueles que buscam a reeleição aqui para o Legislativo, que Deus os abençoe, que sejam merecedores do voto da nossa população. Àqueles que vão pleitear aí um cargo executivo também, que nossa população saiba escolher o que for melhor para a nossa cidade. De qualquer forma, que nós tenhamos aí uma campanha saudável, uma campanha de alto nível, uma campanha curta, porém uma campanha limpa e salutar, e que, repito, que o pós-caldense saiba escolher o que é melhor para a nossa cidade. Vereador Joaquim, eu complemento o que o senhor colocou aqui, assino embaixo, referendo o que o senhor disse. É engraçado a gente ver a grande maioria das pessoas que nos criticaram aí pelas redes sociais, aqueles que instigaram a maioria dos movimentos, hoje se lançando como candidato. Então, impressiona às vezes e nos faz pensar, será que foi tudo um golpe de sacanagem, um golpe de imagem para se promoverem às nossas custas, para menosprezarem o poder legislativo, dizendo que isso aqui não vale nada, que nem o vereador valia nada, mas hoje são os primeiros que saem à frente, buscando estarem aqui nos próximos 4 anos. Qual será a coerência? Será que o povo vai acreditar nessa conversinha de que são realmente diferentes? Eu, se estivesse acompanhando a trajetória de alguma dessas pessoas, teria nojo, teria vergonha de falar, meu chapa, você até pouco tempo atrás era um crítico agressivo àquela casa, o que você tem para me mostrar de diferente? Essa tua atitude já demonstra que você não tem, na minha opinião, um pingo de caráter, e deveria inclusive repensar o fato de querer ser vereador, que mostra para mim que não tem interesse nenhum. Muito provavelmente estava interessado naquilo que eles mais criticaram, que foi o nosso salário. Pode apostar, foram os primeiros que saíram na frente.
Então, mais uma vez, que o cidadão pós-caldense saiba escolher, saiba separar o joio do trigo, porque tem muita gente boa, tem muita gente ruim, mas tem muita gente boa também, em todos os partidos. Eu gostaria de falar também, vereador Rogério, com todo o respeito aqui ao que eu vou falar, mas eu fiquei extremamente sentido com o fato ocorrido no cartódromo do nosso município. Sei que o senhor tem uma indicação aqui que o senhor assinou, se eu não me engano, semana passada, mas com todo respeito, me permita discordar do seu entendimento. Sei que o senhor é um morador do bairro, meu irmão também é um morador daquele bairro, mas eu fiquei extremamente chateado, porque foi um espaço pelo qual eu e outros vereadores lutamos aqui incansavelmente. Eu fiz questão hoje de pegar todos os requerimentos que nós fizemos, pedindo um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso com aquele espaço. Tem, ó, de 2013, isso dessa legislatura, porque a legislatura passada eu também cobrei várias vezes, reforma, não é porque o atual prefeito, não, do prefeito passado também cobramos várias vezes reforma, apesar que teve uma pequena reforma na gestão passada, não o suficiente, mas teve uma pequena reforma. Agora, nesta é um requerimento de 2013, assinado eu, vereador Jonei, e respondido e assinado pelo próprio prefeito municipal, dizendo que estava buscando ali uma possibilidade de uma parceria público-privada. Depois tem outro na mesma época, já do ano de 2014, também assinado pelo vereador Jonei e eu. E aí o prefeito também assina uma resposta dizendo que cumpre-me esclarecer que, segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, a intenção, obrigado, vereador Paulo, a intenção de programar e a revitalização daquele local no próximo ano. Aí depois vem, no próximo ano não teve revitalização, nós cobramos de novo, aí o vereador Sansão fez parte também. Vocês estão lembrados, nós estivemos lá no local, tiramos fotos, saiu na imprensa, a Ana Meira foi conosco, o Divino deu até uma volta, cadê o Divino? Deu até uma volta na pista do kart ali com o carro que estava conosco, para podermos fotografar todo o espaço. A Ana Meira tirou foto de todos os locais mais críticos, pedindo providência, um cuidado mais carinhoso com aquele espaço. E aí diz que a resposta que vem em 2015, a administração pública no momento estuda a possibilidade de terceirizar a exploração do cartódromo, procurando o apoio de clubes locais para estabelecer essa parceria. Cheguei até a comentar com o vereador Paulo Tadeu um dia, falei assim, isso aqui caberia muito bem para o clube do automóvel antigo, seria um espaço que para ele seria interessante. O clube não tem recurso, mas arruma recurso. Esses clubes é tudo nesse jeito que funciona mesmo, vai fazendo rifa, juntando dinheiro e vai construindo, reformando e ocupando um espaço. É aquilo que eu não me canso de falar, espaço público não fica vazio. Deixou omisso, deixou mal cuidado, o cidadão de bem não ocupou, fatalmente o marginal vai tomar conta, vai ocupar. E é o que infelizmente aconteceu lá. Aí, depois o vereador Joaquim cobrou, agora, mês passado, não foi, vereador Joaquim? Cobrando uma providência com relação a uma lei que essa casa votou, aliás, que a maioria de nós votamos em 2011, que autoriza a concessão de uso de área onde funciona o cartódromo Francisco Martins de Carvalho, NECO, e dá outras providências. Essa lei autoriza o prefeito a conceder, mediante licitação, por um período de 10 anos, a administração, manutenção e funcionamento da área. Vereador Joaquim, desculpa até eu estar usando seu requerimento, mas é público, qualquer um pode pegar na internet. E a resposta foi o seguinte, que a Secretaria de Esportes fará todo o esforço para lançar o edital no segundo semestre de 2016, ou seja, agora, o segundo semestre começando agora. Eu estava acompanhando isso aqui de perto, porque é uma área que eu desde criança frequentava, acompanhava as atividades ali, que ali aconteciam. Comi muito lanche no trailer do Castor, não sei se vocês vão se lembrar, quando ele parava ali nas corridas de kart, depois de moto. Então, ajudei muita gente, aprendi um pouco da mecânica que eu sei hoje, aprendi muito ali naquele espaço, e me entristeceu demais ver essa atitude, no meu ponto de vista, precipitada do senhor prefeito municipal. Me perdoe, vereador Rogério, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor sabe disso. O
o senhor sabe disso. Mas eu acho que foi, talvez, como eu já disse, precipitado. Se tivesse um melhor entendimento, acho que nós teríamos alternativas mais interessantes para aquele espaço. E por último, já estourei meu tempo, mas me despeço convidando a todos os senhores vereadores para participarem da 9ª edição do Pós-Classic Car, que acontece esse fim de semana, dia 19, 20 e 21 de agosto, sexta, sábado, domingo. Então, iniciam-se as inscrições na sexta às 8 horas da manhã, haverá uma abertura oficial na sexta às 8 horas da noite. No sábado, a partir da 1 hora da tarde, nós teremos diversas atrações musicais. À noite teremos 2 bandas excelentes, 2 grandes bandas aí de renome nacional tocando à noite. Para quem gosta de Beatles, aí, um dos melhores covers do Beatles do Brasil vai se apresentar aqui, em Poço. Uma outra banda chamada Teale, que é uma banda reconhecidíssima no meio do antigo mobilismo e motociclismo. E no domingo, podemos chamar de um encerramento, ali por volta de entre meio-dia, 1 hora da tarde. Então, se os senhores estiverem presentes, sei que os senhores não poderão se pronunciar ali, porque estamos em período eleitoral, os senhores que são candidatos, mas, de qualquer forma, será uma honra recebê-los e caminhar com todos vocês, com todos que eu puder ali, por aquele espaço, fazendo nosso papel enquanto vereador e organizador do evento. Conto com todos vocês lá esse final de semana, serão muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado, vereador Tiago Cavelani. Vereador Paulo Tadeu. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhora vereadora, é inevitável que na condição de líder do governo eu tenha que ocupar parte do meu tempo aqui respondendo algumas questões que são levantadas e, de qualquer modo, isso também já foi tarefa de outros que me antecederam, não há por que reclamar. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro, com relação à questão do aterro, que rigorosamente essa foi uma situação que o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos demorou até junho desse ano a apresentar um parecer referente ao aterro, de modo que a Prefeitura não houve como dar continuidade ou não houve como cumprir o termo de ajustamento de conduta feito com o Ministério Público, que dependia disso. Tanto isso é verdade que o próprio Ministério Público recomendou que a última movimentação, que algumas pessoas até entenderam, olha, agora vem, a Prefeitura não cumpriu, né, aquela coisa emocionada que o prefeito não cumpriu, e na verdade a última movimentação é rigorosamente uma recomendação do Ministério Público para que se dê mais prazo para a Prefeitura em função da demora do CENIPA. A outra questão que eu considero importante tratar aqui é com relação a essa situação dos contratos que a Prefeitura tem em registro de preço. É muito importante que todas as vezes que a gente levante valores de 22, 25 milhões, a gente trate da questão como registro de preço. Esses contratos são os contratos que você pode atingi-lo ou não. Dentro de um contrato de registro de preço, você contrata serviços. Você não tem a obrigação de pagar 25 milhões. Você vai contratar 1 milhão ou 15. Você não pode contratar 30. E normalmente, quando você faz esses aditivos, quando se fazem esses aditivos referentes a áreas novas, ou seja lá o que for, são registros de preços novos, não é uma obrigação de fazer aquela despesa, porque senão fica parecendo, mas que prefeitura perdulária, 25 milhões, 28 milhões de contrato, quando na verdade isso é um registro de preço. E isso precisa ficar claro, você pode ter 100 tipos de serviço lá e contratar 1, contratar 10, para que a gente não passe ao público uma imagem diferente daquilo que é verdadeiro. Por exemplo, nós temos uma situação, dependendo dos cálculos atuais hoje, já se fala que a produção de resíduos por habitante no mundo, e o Brasil não é muito diferente,
está crescendo em torno de 6 a 7% a mais ao ano do que o número de habitantes. É uma produção cada vez maior de resíduos pela população mundial. E isso leva Poços de Caldas a uma situação de uma cidade média, de baixa produção, num cálculo de baixa produção de resíduo sólido, de 1,1 kg 250 gramas de lixo, de resíduo sólido dia. Isso quando a gente considera o que é produzido dentro de casa, mas produzido na varrição, produzido na poda, produzido no conjunto da população. E isso significa exatamente 6 mil toneladas mês. É exatamente aí que tem esse quadro do novo cálculo. Quero tratar aqui também da questão dos pedidos de informação. Eu não concordo, eu acho que eu cobro com frequência, não concordo com atrasos significativos, especialmente em temas mais polêmicos. Eu acho que os temas mais polêmicos deveriam até receber uma prioridade nessas respostas. Mas nós temos que também observar que hoje nós recebemos 23 respostas de requerimento e apresentamos 18, quer dizer, é uma produção permanente de requerimentos. É da nossa natureza aqui, da natureza da Casa Legislativa. Né? Esse ano são 750 requerimentos em 6 meses, tempo integral, de atividade legislativa. Se nós considerarmos aí em torno de 28 sessões, nós temos 22, 23 requerimentos por semana. Então, realmente, é algo que precisa ser considerado, repito, aquelas que de maior grau de polêmica, de maior interesse e tal, elas deveriam receber uma prioridade. Mas não há nenhum sentido de passar o trator, desrespeitar, dizer não é comigo, nem nada. É, na verdade, que uma produção nossa que é elevada e que precisa ter lá um tipo de organização e estruturação de modo a poder responder isso com maior velocidade. Mas eu posso afirmar que não há nenhum descaso e nenhum desrespeito com o Legislativo. Eu queria também colocar aqui que nós, frequentemente, e também é da natureza, da nossa relação situação-oposição, que a gente se coloque muito na posição de cobranças. Na verdade, o município viveu um período extremamente delicado do ponto de vista orçamentário, e que algumas coisas que cabe ao administrador eleger prioridade. Eu tenho muito assim, respeito pelas demandas pontuais de diversos segmentos da população, são importantes, têm que ser atendidas, têm que ser pelo menos ouvidas, né? Mas quando você tem pouco dinheiro, você escolhe o que tem que fazer, você tem que dar prioridade. Né? E o município de Poços de Caldas foi um exemplo, não de sonho de realização, mas de realização efetiva. Um município que construiu, inaugurou e colocou uma unidade de pronto atendimento que é uma referência para o Brasil inteiro, não pode ser colocado como uma administração que não olha para a população, não olha para a sociedade, que construiu 10 unidades básicas de saúde, não pode ser colocada dessa maneira, que colocou 4 centros de educação infantil, não pode dizer, esse pessoal não está fazendo. Está fazendo. Está atendendo prioridades. Então, é preciso que a gente tenha essa compreensão, porque senão fica muito fácil. Eu ignoro o que é feito, porque a mim não cabe exaltar o que é feito. E eu vou exaltar aquilo que me interessa exaltar, que é aquilo que eu posso, politicamente, dizer que a gestão está falhando. Eu preciso olhar a administração como um todo. E a população faz isso, viu, gente? Às vezes a gente não se dá conta que a população tem essa percepção de que algumas coisas precisam ser feitas, que algumas falhas estão acontecendo, mas que rigorosamente a população tem a percepção do todo. Ela não fatia a administração. Isso aqui eu ignoro, isso aqui eu vou explorar. Isso não faz parte da percepção geral da sociedade. Estou dizendo isso porque hoje, por exemplo, essa semana, ontem, né, iniciou-se uma obra duramente cobrada aqui nesta casa. E a Venceslau Braz, aonde está o DENIT? Aonde está a administração? A obra começou ontem. E feita pelo município.
E nós aqui nessa casa cobramos duramente o DENIT, chegamos até a votar uma moção de repúdio ao DENIT pelo abandono daquele trecho. E devemos continuar apontando o dedo para o DENIT, porque ele é o grande responsável por aquela obra não ter saído antes. Então, essa obra, a rigor, ela vem também complementar uma série de intervenções urbanas de pavimentação, que era uma das grandes dificuldades e uma das grandes demandas da sociedade pós-caldense. E, finalmente, e aí eu termino, senhora presidente, eu quero também desejar aqui a todos aqueles que vão disputar a eleição, aqueles que decidiram fazer a disputa majoritária, um ato de coragem. Eu quero cumprimentá-los por isso, professor Flávio, doutora Regina. Não é uma disputa fácil, é uma disputa dura. Quero cumprimentá-los por isso, desejar aos demais colegas uma boa campanha e lamentar também aqueles que desistiram ou que por outras razões não serão candidatos. Eu tenho certeza que o vereador Zé Maria fará muita falta nessa casa, tenho certeza que o vereador Tiago Cavelanha também fará muita falta nessa casa, o nosso pastor Valdir também fará muita falta, o nosso doutor Rogério também deu a sua contribuição aqui, e eu quero dizer que eu mencionei o Tiago, quero dizer que aprendi a conviver com vossas excelências aqui e a respeitá-los, mesmo que eventualmente tenha exacerbado, eu vou levar de vocês, desses que deixam a gente na campanha, porque outros deixarão, inclusive, quem sabe eu próprio, deixarão como resultado da campanha, levarei a melhor imagem de vossas excelências. Obrigada, vereador Paulo Tadeu. Vereador professor Flávio. Senhora presidente, demais vereadores, vereadora, eu inicio a minha fala. Os requerimentos que eu tinha apresentado e retiramos, e a mesa vai buscar o encaminhamento, eu gostaria de comentar um por um desse requerimento, vereadora Regina. Nós temos aqui um requerimento que é sobre o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais, onde se estabeleceu uma jurisprudência aí em relação ao não cumprimento da lei do piso referente à jornada de 1/3 de trabalho do professor fora da sala de aula. Então, esse requerimento entendemos de uma grande importância. Todo mundo presenciou isso o ano passado, a manifestação e a preocupação em relação dos professores da rede municipal de ensino em relação a esta lei importante, uma lei apresentada pelo governo federal, que buscou a nível de país valorizar o trabalho do professor, criando um piso salarial para todo o país. E em Poços de Caldas, nós temos um grande desafio que achávamos que poderíamos ter uma solução durante esses 4 anos, mas não ocorreu, que é o cumprimento da lei do piso em relação à jornada de 1/3 para os profissionais. Houve um projeto que foi enviado para esta casa, mas aí nós temos que reconhecer que o Executivo entendeu, naquele momento, que havia um equívoco e retirou o projeto. Ele foi retirado por entender que esse projeto não ia no encontro do interesse da categoria, no interesse dos professores que aqui estavam presentes no dia 23 de dezembro. Então, aí, a nossa manifestação, a nossa preocupação em relação à lei do piso, do cumprimento da jornada de 1/3 em nosso município. Também queria falar, vereador José Maria, vereadora Regina, a senhora que tem aí uma grande conhecimento na área de saúde, como o doutor José Maria, como eu falei, aquele requerimento nós apresentamos. O governo, ele havia anunciado e liberado recursos na ordem de 142 milhões de reais para todo o país, para a realização de cirurgias eletivas. Foi liberado para Minas Gerais algo em torno de 16,4 milhões de reais. Em um dos requerimentos que nós apresentamos aqui nesta casa, de julho de 2014 a julho de 2015, foram realizados 489 cirurgias eletivas nos 2 hospitais, Santa Lúcia e Santa Casa, no montante de 763 mil reais, aproximadamente.
julho de 2015 a fevereiro de 2016, foram realizadas 220 cirurgias, no montante aproximado de R$202 mil. Havia uma estimativa aí de novas cirurgias para este ano, mas ainda não se está tendo uma resposta à altura das necessidades da população do nosso município, e nós sabemos e entendemos que a saúde ela precisa de respostas rápidas, eficientes, para atender a demanda e muitas vezes essas enfermidades que as pessoas estão sentindo, seja uma pedra na vesícula, seja uma pedra no rim, que não vai levar à morte, né, vereadora Regina? Mas o incômodo pode até levar, muito bem, obrigado pela correção aí, pode trazer grandes transtornos a essas pessoas, sofrimento, e sem dúvida alguma é necessário, sem dúvida, ter aí um carinho muito grande, inclusive nessas respostas aqui para a Câmara Municipal, para que se possa aí, nós entendemos e compreendemos quais são as ações que o Executivo vem desenvolvendo em relação a essa questão dos requerimentos que nós apresentamos, e nesse caso aqui das cirurgias eletivas. Eu também queria falar aqui na tribuna, em relação ao requerimento que eu falei, eu comentei ali, nós apresentamos, foi pedido prorrogação em relação à lei de incentivo ao esporte, e a resposta não chegou aqui nessa casa. Mas houve uma reunião que é legítimo isso, faz parte do processo. Mas não é possível, será que não é possível responder para a Câmara de Vereadores, posicionando, avaliando o que está acontecendo? Quem vai enviar o projeto é o Executivo, é claro, é o Executivo Municipal. Agora, é interessante, né? Se apresenta, depois faz a reunião lá, depois vai mandar, tudo bem. Mas eu queria essa resposta, e entendo que é importante, porque foi uma demanda que surgiu aqui. Nós levantamos e encaminhamos. E a resposta não chegou. Então é entender, compreender que é importante aí o trabalho de cada vereador. Cada vereador tem seu papel, as suas demandas diárias, e quando se apresenta esses requerimentos, essas solicitações aqui, elas vão no encontro do interesse da população, da comunidade. Mas, lamentavelmente, muitas vezes, há uma outra interpretação. Eu também queria falar aqui, senhora presidente, em relação ao Jardim Colina, outro requerimento aqui hoje. Esse requerimento, na época, o Executivo Municipal teve presente uma reunião com os moradores. Nós tivemos aqui uma audiência pública nessa casa. Foi feita uma ação, sem dúvida alguma, importante, em relação à regularização daquele loteamento, mas se criou uma expectativa em relação às intervenções. Num dos requerimentos que nós recebemos aqui do Executivo, se atrelou que para resolver a situação ali, precisaria regularizar o loteamento junto ao cartório. Mas há uma incoerência, inclusive essa incoerência está nesse requerimento que apresentamos. Porque a própria lei estabelece essa responsabilidade por parte do Executivo. E a resposta não chegou aqui. Nós precisamos, porque o loteamento existe. São 40 lotes, aproximadamente algo em torno de 27 moradores que vivem ali e que querem uma resposta em relação às intervenções ou expectativas que foram criadas para aqueles moradores. Então também esperamos aí que possamos ter aí uma resposta. Também eu queria falar aqui, eu quero, com muito respeito aqui ao vereador Rogério, em relação à pista de kart, com muito respeito mesmo, que aqui é o parlamento, a casa do debate, das ideias, mas percebi claramente, e entendo, conversando com alguns moradores do bairro Vila das Noivas, onde manifestaram, sem dúvida alguma, preocupação em relação a um espaço público, vereador Johnei, que precisa de uma presença de quem? Do poder público. Sem dúvida alguma. Se está acontecendo várias situações ali que traz um incômodo para aquela comunidade, e de forma legítima a comunidade manifesta a sua preocupação, é algo correto. Mas também, será que não seria necessário ou não faltou uma reflexão no sentido de construir também com as pessoas ali, praticantes dessas práticas esportivas, que tem ali um carinho, um respeito muito por aquele espaço, e construir um diálogo e buscar alternativas que se pudesse dar uma solução, destacando que o vereador Tiago, o vereador Jonei, o vereador Sansão, como manifestou aqui o vereador Tiago antes de mim, manifestou em outros momentos a preocupação em relação à utilização daquele espaço. Mas nós temos histórias também iguais aqui, o vereador de Cal, me recordo ele questionando várias vezes
no Fonte dos Amores que o banheiro foi derrubado. Nós temos lá no bairro, na Nova Aparecida, a gente fala o campo do Nova Aparecida, né, Antônio Carlos? Ali, onde foi uma luta aqui, se eu não me falo a memória, foi a vereadora Regina, foi inaugurado lá em 2011 o vestiário, importante para aquela comunidade, e também foi o quê? Por falta, assim, de uma presença do poder público naquele espaço, simplesmente foi o quê? Se derrubou o vestiário. E nós estamos falando do quê? De investimento público. Dinheiro da população de Poços de Caldas. Então, o zelo com esses espaços deve ser importante. Por exemplo, como nós falamos várias vezes aqui em relação ao Recriança do conjunto habitacional. Quando a diretora entregou a chave, nós falamos várias vezes aqui a preocupação e a necessidade de intervenções ali para que não se apropriasse de forma indevida do espaço, se perdeu o espaço. Algo que deveria ser uma intervenção muito pequena, se tornou hoje um espaço que está lá totalmente abandonado. Então isso significa que a presença do poder público é muito importante no sentido de acompanhar e buscar ocupar esses espaços. Como eu dei exemplo na época do conjunto habitacional, que era uma parceria, de repente, com a associação de moradores, o próprio seu irmão, na época, eu falei com ele, o Zé Luiz, no sentido que se apropriasse daquele espaço e desse uma vida àquele espaço e não permitisse o que aconteceu hoje lá no Recriança do conjunto habitacional do Dr. Pedro Afonso Junqueira. Então, obrigado aí, senhora presidente. Obrigada, professor Flávio. Recados? Nada. Verificação de quórum. Cris. Dá? Abriu. Só segura, por favor, aí para mim. Marcos Tadeu. Marcos Tadeu. Vereador Tiago, recado. Eu não me lembrei, o pastor Valdir fez a gentileza de me lembrar aqui, quinta-feira, às 16h30, mais uma vez, terá a segunda reunião da comissão lá do plano diretor. Semana passada acho que foi muito boa, então se a gente puder acelerar nas comissões de Justiça, Finanças e Administração Pública, depois a gente sobe lá para... Ou mantém-se aqui mesmo, eu não sei quantas pessoas vão vir nessa segunda. Só isso, obrigado, desculpa não ter manifestado na hora. Sob as bênçãos de Deus, declaro encerrada a presente sessão e peço a todos que de pé façamos uma saudação ao pavilhão nacional. Boa noite.